Você sabe por que as horas extras de um empregado comissionista devem ser apuradas de uma maneira diferente das horas extras convencionais? Se você quer aprender, fique comigo nesse vídeo, pois eu vou te explicar. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Melhor em Cálculos. Eu sou o Frederico e hoje eu vou te explicar o porquê que as horas extras de um empregado comissionista são calculadas de uma maneira diferente das horas extras normais de um empregado que receba, por exemplo, um salário mensal. Antes de prosseguir com o vídeo, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, deixar o joinha para mostrar para o YouTube que o nosso vídeo é relevante e também clique no sininho, não sei se é aqui ou aqui, mas ative o sininho para que o YouTube sempre lembre você quando sair um novo vídeo da Melhorinha. Vamos lá, o empregado comissionista ele pode ser categorizado em dois tipos. O primeiro, comissionista puro, e o segundo, o comissionista misto. O comissionista puro, ele vai receber apenas comissões. Por sua vez, o comissionista misto, ele vai ter uma parte fixa na remuneração, além de uma outra parte variável. Misto, ele vai receber uma parte fixa, geralmente um piso normativo, às vezes alguma convenção coletiva estipula que tem um piso a ser pago mínimo para o empregado e o restante vai ser quitado de acordo com as comissões. E por que eu fiz essa diferenciação? Porque nós teremos aqui dois fundamentos legais para justificar a questão das horas extras do empregado comissionista. A súmula 340, que trata do comissionista puro, e a OJ 397, que vai subsidiar aqui a apuração das horas extras do empregado comissionista misto. Quando o empregado ele trabalha por comissões, na maior parte das vezes esse empregado ele é um vendedor, ele recebe por unidade de obra, de acordo com o cumprimento ali, a sua performance, cumprimento de atividades, de metas estipuladas pela empresa, ele vai receber a sua remuneração. O que é muito comum é fixar um percentual de comissões em cima das vendas que aquele empregado efetua no seu dia a dia. Quanto mais vendas, maiores serão as suas comissões. O que essa súmula e essa OJ tratam sobre as horas extras do comissionista? Ela fala que, primeira coisa, o empregado comissionista, para você descobrir o valor do salário hora dele, né, da unidade ali de hora, do valor de uma hora de trabalho, para descobrir o valor da hora extra, você vai dividir pelo total de horas trabalhadas e não por aquela carga horária mensal de 220, 180, 150. Você vai descobrir o total de horas efetivamente trabalhadas que ele bateu no cartão de ponto. Nesse caso, os descansos semanais não entram nessa conta. E o segundo fator que traz mais dúvidas para as pessoas que atuam com cálculos é que, nesse caso, a hora extra não é calculada sobre a hora, mais o adicional de no mínimo 50%. No caso dos empregados comissionistas, você vai apurar apenas o adicional de horas extras. Fred, mas por que você traz? Por que tem que ser aplicado assim? Por que tem esse prejuízo para o empregado comissionista? Calma, que eu vou te explicar já. Qual é o raciocínio das horas extras do empregado comissionista. Antes aqui, eu só quero fazer uma pequena explicação, aproveitar que o quadro está preenchido. A súmula 340, ela fala dos empregados comissionistas puros. Nesse caso aqui, você vai usar todo o cálculo com base na súmula 340. Você vai pegar o total de comissões, vai dividir pelo total de horas trabalhadas, vai multiplicar apenas pelo adicional e depois pela quantidade de horas extras realizadas. O comissionista misto, por sua vez, lembra que ele tem uma parte fixa. Nesse caso, você vai precisar separar. O que é parte fixa? Você vai calcular as horas extras considerando aquele cálculo comum. Divide pela carga horária mensal, multiplica pela hora mais adicional e depois pelo total de horas extras realizadas. A parte variável, você vai seguir o mesmo raciocínio do comissionista puro. As comissões você vai dividir pelo total de horas trabalhadas, multiplicar apenas pelo adicional e depois pela quantidade de horas extras. Você precisa separar. Agora eu vou te explicar o porquê que a gente considera o total de horas trabalhadas como divisor e apura apenas o adicional. Vou só apagar o quadro e já volto. Vamos imaginar um exemplo em que o empregado ele trabalhou de segunda a sexta-feira uma média de 10 horas por dia e no sábado, ele trabalhou 8 horas. 10 horas de segunda a sexta, nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias vezes 10, 50 horas. Mais 8 horas trabalhadas aos sábados, 58 horas semanais.
e esse empregado foi contratado para trabalhar 44 horas semanais. Nesse caso aqui, apenas por esse cálculo, a gente já percebe que ele trabalhou 14 horas extras. O detalhe aqui é o seguinte, vamos imaginar que, trabalhando toda essa carga horária, ele realizou ali um levantamento de R$3.000 a título de comissões. Ele vendeu muito durante esse tempo. Ele fez horas extras, ele ficou depois do horário, porque a loja estava movimentada, era um shopping center, e ele realizou muitas vendas. Então ele recebeu R$3.000 a título de comissões só nessa semana, trabalhando toda essa carga horária. E o que é o entendimento da comissão? A comissão, ele recebe a sua contraprestação financeira de acordo com as suas metas, a sua performance ali no trabalho. Ou seja, como ele trabalhou 58 horas mais do que o normal, consequentemente, ele teve tempo para desempenhar as suas atribuições ali, cumprir as suas metas durante aquele período extra. Ele conseguiu realizar vendas dentro dessas 14 horas extras. Então, qual que é o entendimento da doutrina, da jurisprudência? É que, de certa forma, a empresa já pagou as comissões dele sobre essas 14 horas extras. A venda que ele realizou, por exemplo, nessas 2 horas extras aqui, após as 8 horas por dia, já foram remuneradas. A empresa já pagou as comissões. Então não faz sentido ela pagar aquela hora de novo para o empregado, mais o adicional de horas extras. Não tem dúvidas aqui que ele trabalhou em horas extraordinárias. Não tem dúvida. Ele descumpriu aqui o limite semanal. Ele não pode ter prejuízo, ele descumpriu o limite diário, porque ele trabalhou mais do que 8 horas de segunda a sexta, e o semanal, porque ele trabalhou mais que 44 horas. Só que, da mesma forma, a empresa não pode ser prejudicada e ser obrigada a pagar essas horas de novo, porque, de certa forma, ela já remunerou as comissões dessas 14 horas. Então, o que fica faltando nesse caso? Apenas o adicional. Por se tratar de horas extras, a Constituição Federal, a CLT defendem que a hora extra tem que ser quitada com a hora mais o adicional de horas extras. Como a hora normal já foi quitada com base nas comissões, a empresa tem que remunerar apenas o adicional de horas extras. Fred, por que se utiliza o total de horas trabalhadas para se descobrir o valor de uma hora normal para depois fazer o cálculo das horas extras? Justamente para a gente entender efetivamente qual é a média de comissões para uma hora de trabalho. Como no descanso semanal ele não trabalha, ele não cumpre as metas, o certo é você pegar o total de horas efetivamente trabalhadas, inclusive as horas extras que foram trabalhadas. Toda a carga horária que ele trabalhou e que durante aquele período ele desempenhou as suas atividades e recebeu as comissões, aquilo ali vai servir como base para dividir pelo total de comissões e descobrir a média referente a uma hora de trabalho. Consequentemente, a partir dessa média, você consegue descobrir depois, aplicar o adicional para descobrir as horas extras comissionistas. Legal, né? Eu acho que depois dessa explicação, você entendeu o porquê que um comissionista tem o cálculo de horas extras de uma forma diferente. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o joinha mais uma vez. Comente aqui embaixo se você já se deparou com algum caso diferente de comissionistas. Vai ser muito interessante para nós receber essas experiências de você. Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas que precisam entender sobre o cálculo das horas extras de um empregado comissionista. Um grande abraço, até o próximo vídeo da Melhorim.